Caros fiéis, o Evangelho deste domingo de Páscoa é tirado do Evangelho segundo São Mateus, capítulo 28. Pelo fim da noite do sábado, ao alvorecer do primeiro dia da semana, foi Maria Madalena com a outra Maria visitar o sepulcro. Eis que se deu um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu e, chegando-se ao sepulcro, afastou a pedra e sentou-se em cima dela. Seu aspecto era como o de um relâmpago, e sua veste era branca como a neve. Os guardas, quando o viram, ficaram apavorados e como mortos. O anjo, porém, disse às mulheres: não vos amedronteis, sei que procurais a Jesus, que foi crucificado. Não está aqui, porque ressuscitou como havia dito. Vinde e vede o lugar onde fora deitado o Senhor. Ide logo dizer a seus discípulos que ele ressuscitou, e que vos precederá na Galiléia, onde o vereis. Eis que vou-lo anuncio. Podem sentar-se. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Primeiramente, minhas saudações, as saudações de toda a nossa comunidade, de Feliz Páscoa a todos. Teremos uma missa amanhã, às 10 horas da manhã. A missa do dia de Páscoa, do domingo de Páscoa. Além disso, uma particularidade, o Santíssimo Sacramento voltará a ficar, né, na capela, e então no final da missa eu mesmo sairei com os irmãos para transferir o Santíssimo Sacramento, que eu vou consagrar aqui nesta missa, para a nossa capelinha. Nessa vigília pascal nós então vimos as diversas fases, as mudanças de paramento do sacerdote, que celebrou toda a vigília, mostrando assim a transição da tristeza para a alegria. E de fato se pode ver, vocês sobretudo que participaram das cerimônias da sexta e de hoje, a diferença. A diferença de ontem. Ontem se celebrou os sofrimentos e opróbrios de nosso Senhor Jesus Cristo. E hoje a sua glorificação, a sua ressurreição, que foi, primeiro, um milagre estupendo, porque já nós sabemos que grandes santos operaram ressurreições. Sim, é verdade, porém nenhum deles ressuscitou a si próprio, quanto mais avisando por antecipação, como fez nosso Senhor Jesus Cristo. Essa prova ela é de uma eficácia enorme, ela é decisiva. Este foi um milagre estupendo que provou a sua divindade e também muito útil para nós considerar brevemente aqui os motivos dessa ressurreição. Por que nosso Senhor quis ressuscitar? Essa pergunta está relacionada com outra pergunta que se pode fazer com relação à sua paixão. Por que tantos sofrimentos? Por que nosso Senhor sofreu tanto? São Tomás de Aquino se pergunta assim na Suma Teológica. Porque bastava um de seus atos. Seus atos eram atos de homem e atos de Deus. Bastavam, portanto, um ato seu para redimir toda a espécie humana, para apagar todos os pecados, desde o de Adão até o último pecado do fim do mundo. E, portanto, no entanto, nosso Senhor sofreu daquela maneira impressionante, como nenhum outro. Por quê? Então, essa pergunta tem relação com esta pergunta agora. Por que nosso Senhor ressuscitou? Exatamente. O primeiro motivo é este: honrar e glorificar o corpo de nosso Senhor, que tinha sofrido tanto.
Então, por causa de tantos sofrimentos, e esses sofrimentos por nosso amor, porque se nosso Senhor viesse ao mundo e fizesse um ato, um simples sacrifício, um jejum ou coisa parecida, seria, é claro, superabundante para perdoar todos os pecados, mas quem ia se impressionar com isso? Nós, pobres pecadores, miseráveis, que mesmo com nosso Senhor morrendo na cruz, ainda somos tão infiéis. Então, nosso Senhor passou por tudo isso. E, portanto, convinha que a ressurreição fosse tão gloriosa, para honrar e glorificar aquele corpo de nosso Senhor tão destruído pelos homens maus, por incentivo do demônio, para pagar a Deus Pai o preço de nossa redenção. Esse foi o primeiro motivo da ressurreição. Era preciso essa compensação. É claro, a vitória era de Cristo, e essa vitória devia aparecer. Evidentemente a vitória foi na cruz, mas não aparecia tanto assim. Então era preciso que os homens, sempre os homens que precisam tanto de coisas sensíveis, então era preciso que essa ressurreição fosse histórica, algo sensível, algo que os modernistas não detestam. Eles procuram diminuir ou apagar a historicidade de Nosso Senhor e particularmente de sua ressurreição. Não, foi um milagre, um fato histórico. Este fato é central na história humana. E aí entramos no segundo motivo, a ressurreição foi para firmar nossa fé. De fato, a ressurreição é ao mesmo tempo o fundamento e o triunfo da nossa fé. Porque se nosso Senhor só morresse, quem ia acreditar na sua divindade? Então nosso Senhor venceu a morte. Venceu a morte e deu provas disso. E já desde os primeiros séculos, os mentirosos de plantão, a começar pelos próprios judeus que quiseram inventar, os fariseus, a fábula de que o corpo tinha sido roubado, Santo Agostinho já os confundia, porque se estavam dormindo, como é que ia saber que tinham roubado? E assim em diante, durante os séculos, os homens maus tentaram sempre inventar algum motivo para falsificar a história, negando a historicidade da ressurreição de Nosso Senhor. Porque eles sabem que, no momento em que conseguirem, a nossa fé será derrotada. E por isso, o modernismo ataca de maneira insidiosa a ressurreição de Nosso Senhor Jesus Cristo como fato histórico. Porque assim, como de fato se vê hoje, a fé dos católicos diminui drasticamente. Esse motivo é muito forte. Se nós acreditamos na ressurreição, então nós temos uma fé robusta. Se nós não acreditamos, então não temos fé nenhuma. Não adianta falsificar, colocar motivos esses ou aqueles, uma ressurreição espiritual, coisa parecida. Não, a ressurreição foi histórica. Isso foi tão forte que a mais importante relíquia da cristandade, que é o Santo Sudário, mostra não somente a imagem de um homem morto e crucificado de uma maneira impressionante, mas mostra, segundo estudos mais recentes, que este homem está se levantando. Nosso Senhor Jesus Cristo no sudário, ele começa a ressuscitar, e por isso ele emite luz. E por isso a imagem é particular, não se confunde com nenhuma pintura. E por isso também a imagem, o negativo dela, é muito mais visível, muito mais claro do que o positivo. Justamente porque, para quem conhece as fotografias antigas, o negativo era muito menos claro. Porque era a luz que incidia para fazer a fotografia. Mas aí foi o contrário. Foi a luz do corpo de Nosso Senhor que imprimiu aquela imagem. O terceiro motivo da ressurreição de Nosso Senhor, assim como ela afirma a nossa fé, também fortifica a nossa esperança.
Esperança de quê? Esperança de que nós também venceremos a morte. Esta que é o grande temor do ser humano. De tal modo que o forte é aquele que enfrenta a morte. Você só conhece uma pessoa se ela é corajosa quando ela tem um perigo de morte. Claro, aí você vê. Então, por quê? Porque é o grande temor de todo ser humano. O temor da morte. Por quê? Porque depois o que virá? Então, nosso Senhor aqui nos assegura, Ele é o primeiro ressuscitado. E nós o seguiremos, se estivermos unidos a Ele. Este corpo miserável, que os homens tentam dar tanto cuidado, tentam conservá-lo tanto, até a velhice querem fazer não sei quantas plásticas para manter um rosto que parece mais jovem. Tudo isso vai virar ossos e depois cinzas, mas poderá ressuscitar glorioso, se aquela alma que habita for fiel a nosso Senhor. O quarto motivo da ressurreição de nosso Senhor é que, pela sua ressurreição, Ele nos devolveu os principais bens que o pecado nos havia tirado. Porque o pecado dos nossos primeiros pais, seguido pelos pecados pessoais inumeráveis, de gerações em gerações que foram acumulando, aumentando, envenenando o ambiente, até tornar quase que impossível a salvação, tudo isso tinha tirado os bens do homem. O homem estava cada vez mais miserável, mais sujeito, submisso aos demônios. Porém, a ressurreição de nosso Senhor nos devolveu esses bens principais. Não devolveu todos. Porque se nós compararmos o estado de Adão com o nosso estado, o estado de Adão era superior, antes do pecado, é claro. Porque Adão, além da graça de Deus, ele tinha dons preternaturais que nós não temos. Sim, é verdade. Por quê? Porque foi desígnio de nosso Senhor que, assim como Ele alcançou a ressurreição através da paixão e morte, também nós devemos alcançar a nossa ressurreição espiritual através também do sofrimento e da morte. E por isso temos que passar por isso. Porém, a cruz de nosso Senhor, a sua paixão, o seu sacrifício, nos devolveram a graça santificante. Com o seu organismo espiritual, com suas virtudes e dons. Temos então condições para isso. Condições para quê? Para seguir e imitar nosso Senhor Jesus Cristo, passando por sua paixão e morte, ou seja, sofrendo e morrendo para nós mesmos e viver para nosso Senhor Jesus Cristo. Então, temos os bens, temos as condições, falta sim a nossa correspondência. E, finalmente, nosso Senhor ressuscitou para cumprir a perfeita vontade do Pai, que queria glorificá-lo. Sim, o Pai queria que nosso Senhor Jesus Cristo pagasse o preço. Nosso Senhor, então, pagou o preço. No Jardim das Oliveiras, ele chegou a dizer: Pai, se possível, afaste de mim este cálice, mas que não se faça a minha vontade, mas a vossa. Ele queria absolutamente fazer a vontade de Deus Pai. Então, a fez, morrendo na cruz. Então o Pai, em consequência e em correspondência, queria glorificá-lo da maneira mais alta, da maneira mais completa, e foi o milagre da ressurreição. Mas não só isso. Ele queria também que esta glorificação fosse conhecida em toda a terra. E também por isso assim, nosso Senhor Jesus Cristo fundou a igreja, para que esta redenção fosse aplicada de geração em geração e para que o nome de nosso Senhor Jesus Cristo fosse glorificado e conhecido em toda a terra. Porque este era o motivo. Nosso Senhor quer primeiro que
Deus Pai quer primeiro que nosso Senhor Jesus Cristo seja glorificado. E nós não vamos obter nossa salvação e santificação fora de nosso Senhor Jesus Cristo. Se nós não glorificarmos a nosso Senhor, nada feito. Se nós, não somente individualmente, mas também socialmente, se as sociedades não glorificarem a nosso Senhor, elas não salvarão seus membros, elas se perderão com seus membros lá dentro. E é por isso que as sociedades laicas de hoje, elas estão interessadíssimas em manter a vida dos seus cidadãos, mas só a vida material. A vida espiritual não importa para elas. Então, é uma vida que não vale a pena. Tenhamos bem em mente isso. A vida verdadeira é a vida que nosso Senhor conquistou pela sua paixão e que mostrou na sua ressurreição. Todos nós temos condições de acesso a esta vida, mas a condição é justamente esta: imitar a nosso Senhor Jesus Cristo. Nós podemos também ressuscitar. A ressurreição de nosso Senhor são as primícias da nossa ressurreição, mas primeiro passando pela sua imitação. E por isso não nos surpreendamos se a terra aqui é um vale de lágrimas, se aqui as felicidades são muito passageiras, se os perigos são grandes, se as coisas são frágeis. É a situação. Mas tudo isso se torna meios para que nós imitemos a nosso Senhor, carreguemos nossa cruz unidos a Ele e possamos obter nossa ressurreição, assim como nosso Senhor ressuscitou. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.